Glória a Deus, queridos, bom dia, bom dia, bom dia. Por aqui está o missionário Wagner de Jesus, de São Luís do Maranhão, Brasil, para fazermos o resumo da escola bíblica sobre a aula que já trouxemos hoje, dia 9 de novembro de 2024, sábado. Então hoje nós já trouxemos estudos bíblicos com o tema "Muitos são chamados e poucos são escolhidos", que essa mensagem foi Jesus que disse em Mateus 22:14, que ele chamou todos, buscou todos, mas poucos são os escolhidos. Então hoje nós vamos tratar da mensagem número 6, o resumo da mensagem número 6, que já está aí com você, enviada hoje cedo pelos grupos de WhatsApp. E aqui é um resumo sobre o que já falamos lá hoje no áudio, e também falar um pouco mais, explicar um pouco mais sobre esse tema, que é a parte número 6, onde Paulo diz que o escolhido pode perder a salvação. Como você viu a situação de Israel, a chamada de Israel, a eleição, a vocação de Israel, que já se estudou aqui. Também o Judas foi chamado na Bíblia de o escolhido, em João 6, no versículo 70, ele disse, Cristo, para os discípulos, ele disse: eu escolhi vocês, os 12, mas um de vocês é o diabo. Então ele escolheu 12, mas um perdeu a salvação, que foi Judas. Então eu quero falar para você que muitas pregações por aí estão enganando pessoas, dizendo: eu sou o escolhido, você é o escolhido, mas não pregam que esse escolhido tem também a parte do escolhido para ser feita. Hoje então nós vamos utilizar essa expressão de 2 Timóteo 2:10, fazendo um resumo do que já enviamos para a escola de áudio hoje. Amém? Então pega a tua Bíblia, vamos ler. Paulo diz, segunda carta que ele escreve a Timóteo, capítulo 2, eu vou ler na minha Bíblia, na tradução mais antiga, de Ferreira de Almeida, revista corrigida, que está mais perto do original. Se lê assim, eu quero ler desde o verso 8, diz: lembra-te de que Jesus Cristo, que é da descendência de Davi, ressuscitou dos mortos, segundo o meu evangelho, pelo que sofro trabalhos e até prisões, como um malfeitor, mas a palavra de Deus não está presa. Portanto, tudo sofro por amor dos escolhidos, para que também eles alcancem a salvação que está em Cristo Jesus, com glória eterna. Eu quero falar de salvação. Aqui Paulo está dizendo que ele sofre, ele trabalhava muito para que os escolhidos alcançassem a salvação. E hoje, como será que uma igreja verdadeira faz para aqueles que Deus chamou para o evangelho, que às vezes fazem parte de dentro de uma verdadeira igreja? O que essa verdadeira igreja faz para consolidar os cristãos dentro do que a Bíblia chama aqui de salvação? Hoje vamos estudar sobre salvação. Por que a Bíblia diz que salvação é tão difícil? Por que a Bíblia diz que por isso poucos são os que se salvam? Não é o número de gente que está dentro das igrejas que vai ser salvo, não é a igreja que vai ser salva,
como tem um monte de pregadores dizendo: ah, a igreja vai ser salva, a salvação da igreja. Que igreja, irmão? Aqui está dizendo que o escolhido, ele pode perder salvação. Porque por isso nós vamos falar sobre salvação. Então, por exemplo, aqui no livro de Mateus, Jesus disse: quem perseverar até o fim será salvo. Olha como isso aqui é interessante. Mateus 24, 13. Ele está dizendo que perto da volta dele vai ter muita tribulação na terra, muito sofrimento na terra. Muito pregador falso vai estar na terra. Mas ele disse: aquele que perseverar até o fim será salvo. Então aqui já está um grande problema para os escolhidos. Perseverar até o fim, ou melhor, continuo hoje salvo e persevero, mesmo que eu morra só daqui a 100 anos, ou se Jesus voltar a 100 anos, eu sou mesmo cristão, estou fazendo o mesmo trabalho, estou melhorando minha santidade, estou amando mais, cada dia mais o meu próximo, estou sendo utilizado todo o tempo na obra de Deus, mesmo com problema ou sem problema. É isso que ele está tentando dizer. Mas o que é a salvação? Como alcançar a salvação? Eu escrevi algumas coisas aqui, que nós falamos algumas coisas lá no áudio já de hoje, e alguma coisa eu vou repetir e outras eu falei lá e não estou falando aqui, tá? Então você que pegou pelo YouTube pela primeira vez hoje, nunca ouviu nenhuma mensagem de áudio, porque você não faz parte dos nossos grupos de áudio de escola bíblica pelo WhatsApp todo dia, quer ser adicionado para ouvir ou para pegar mensagens, que já tem mais de 5 anos de mensagem de áudio gravadas, entra no meu privado e pede, é de graça, escola bíblica online, gratuita. Aproveita, pega meu número 984904763 e o código do Maranhão é 98. Se estiver fora do Brasil é 55, você bota na frente. Sabe por que eu falo assim, irmãos? Que é de graça? Porque quando eu era novo convertido, eu não tinha que me ensinasse. Estava preso em um quartel da Polícia Militar em São Luís do Maranhão. Não tinha que me ensinasse. Eu fui policial no Maranhão e ali arrumei uma confusão, fiquei preso. Lá eu li pela primeira vez a Bíblia e lá saí de lá um cristão, já saiu um pregador. E resultado, período que eu passei preso no quartel da Polícia Militar do Maranhão, preso, 2 anos e 8 meses preso, fui lendo a Bíblia, aprendendo, sozinho, e tudo que eu queria que alguém fosse lá para me ensinar. Muitas complicações que eu via na Bíblia que eu não entendia, e eu precisava de alguém, não tinha. Então, depois que eu cresci um pouquinho, maturei espiritualmente um pouquinho, eu pedi para Deus: Senhor, me dê uma oportunidade de eu ser útil para me ajudar outros, principalmente os novos convertidos. Foi por isso, irmãos, que Deus me deu essa graça de colocar essa Bíblia online, todo dia pelo Zap, mensagem de voz, estudos da Bíblia, e pelo YouTube, que nós já temos aí mais de 600 vídeos nessa plataforma aqui. Aqui tem uns 200 vídeos, mas aqui embaixo você vê como pegar mais 3 plataformas que temos, que tem também um monte de vídeo nosso, de ensino bíblico. Bem, para como eu conheço a salvação? Primeiro, aqui diz, irmãos, que Marcos 16, 15 e 16,
olha como começa a salvação. Jesus disse para os discípulos, ele disse: ide por todo o mundo, pregue o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo. Quem não crê será condenado. Então, dentro do planeta tem dois tipos de gente: o salvo e o condenado. Salvo, para mim ser salvo do que? Da condenação eterna. Tem um lugar eterno preparado para quem não é salvo, lugar de sofrimento, do Apocalipse 20 no verso 10, chamado Lago de Fogo. Então, para mim ser salvo de lá, eu vou precisar ouvir alguém pregando, ou eu vou ler a palavra, e ali eu vou achar motivos para mim ser salvo. Então aqui, Marcos 16, 15 diz assim, que quem crê será salvo, quem não crê será condenado. Então primeiro é acreditar. Alguém tem que pregar, você tem que crer. Acreditar é você daí para frente, seguir para frente, porque acreditou, seguir, lendo a Bíblia, buscando mais, aprendendo mais, e aí você começa aos primeiros passos da salvação, para que você esteja sendo um dos escolhidos, se morrer hoje, ou se Jesus voltar hoje. A Bíblia diz aqui, Mateus 24, 31, que quando ele voltar, ele vai dar ordem aos seus anjos, e esses anjos vão buscar os escolhidos nos 4 cantos da terra. Depois a gente vai fazer um áudio e um vídeo exclusivo sobre esse Mateus 24, 31. Quem são os escolhidos de Mateus 24, 31? Que os anjos virão buscar para levar para o céu. Pode ser você, pode ser eu, mas não esquece que Jesus diz: quem perseverar até o fim será salvo. Tá bom? Mateus 24, 13. Mas o primeiro passo é esse, né? Ser, crer e ser batizado. O que é batizado? Marcos 16, 16. Para me ser salvo tem que crer e ser batizado. A palavra batismo significa mergulho. Mas por que tem tanta gente que já se batizou nas águas e está desviado, desigrejado, foi embora, voltou às práticas mundanas, mesmo tendo sido batizado? É porque ele não entendeu o significado do batismo. Se a palavra batismo significa mergulho, é porque você vai mergulhar até destruir o velho homem, morrer o velho homem. Você vai mergulhar nas escrituras, você vai mergulhar num relacionamento com Deus, e isso impossibilita total de você se desviar, porque ali você vai ser uma nova criatura, porque você vai mergulhar aqui nos ensinos, nas verdades bíblicas, e fazendo isso, nunca você terá mais vontade de ir embora e não voltar mais para o cristianismo. Eu, por exemplo, irmão, tenho cerca de 30 anos como cristão, nunca me desviei, nunca tive vontade de ir embora, mesmo com tanta luta, tanto problema. Por quê? Porque quando você mergulha nas verdades que estão aqui, quer aprender mais, quer buscar mais, você sabe que não pode nunca se desviar, porque se você morre desviado, vai para onde? Quantos morrem todo dia? Todo dia. Há pouco dia um pastor de Camboriú subiu no teto do prédio da igreja em Camboriú, veio uma ventania, derrubou e morreu na hora. E se ele não estava bem com Deus? Então tenha cuidado, viu, irmão? Os escolhidos serão salvos, só eles serão salvos, mas se estiverem dentro do projeto bíblico que Deus falou aqui, que é a salvação. Então, aqui na Bíblia, a salvação está atrelada à verdade bíblica. Por exemplo, 1
Primeira carta a Timóteo, capítulo 2, ao que Paulo diz sobre salvação, diz, desde o verso 1 em diante, diz: admoesto-te, pois, antes de tudo, que se façam deprecações, orações, intercessões e ações de graça por todos os homens, pelos reis, por todos que estão em eminência, para que tenhamos uma vida quieta e sossegada em toda piedade e honestidade, porque isto é bom e agradável diante de Deus, nosso Salvador. Olha aí, ó. Salvador, verso 4, que quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Então, olha o que é salvação. Você acha que a salvação é apenas eu dizer: aceitei Jesus, hoje estou salvo, ou vim para uma igreja hoje, já estou salvo? Não, irmão, não é isso. Aqui diz que Deus também quer que você tenha o pleno conhecimento da verdade, ou melhor, Jesus disse, João 8,32, conhece a verdade bíblica e ela vai te libertar. Então isso é um processo. Ah, mas se eu morrer hoje e aceitar Jesus hoje, se Deus notar que você aceitou para ser salvo, você vai para o céu. O problema é que a maioria das igrejas, que está cheio de gente nelas, quando a proposta para eles vir para o cristianismo não é para a salvação, é apenas para um monte de outros convites que se vê aí, a pessoa não está salva. Por exemplo, convite da igreja: venha que nós vamos fazer uma campanha por você de oração, venha que Deus vai te libertar dos vícios, venha que Deus vai abençoar a tua família, venha que Deus vai prosperar você financeiramente. Aí se a pessoa está na igreja por esses motivos e não pela salvação, se ele morrer hoje, ele perdeu tudo, porque o propósito de Deus é a salvação. Glória a Deus. Então tem que conhecer a verdade, viver a verdade, porque aqui dentro da verdade bíblica, Deus vai te salvar através do que está escrito na Bíblia. Por exemplo, 1 Timóteo 4,16, Paulo diz para Timóteo, ele diz: tem cuidado de ti mesmo e da doutrina, persevera nestas coisas, porque fazendo isto salvarás tanto a ti mesmo como aos que te ouvem. Então, primeiro, aqui é só através da doutrina, quer dizer, o ensino bíblico. Não é doutrina de igreja nenhuma, é doutrina da Bíblia que a igreja ensina. Então, através desse ensino é que vem a salvação. Esta salvação, então, Paulo está dizendo aí em 1 Timóteo 4,16, que o propósito dela é salvar a nós e os outros. Ou melhor, quando eu conheço a verdade, eu tenho que passar para outro. Eu vou cuidar da salvação do outro. Por isso que o cristianismo do início chegou até aqui, de 2000 anos de lá para cá. Porque aqueles que pegaram as mensagens de salvação, eles saíam para falar também para outros. Esse 1 Timóteo 4,16 também é para mim e para ti. Ou melhor, Deus quer me usar, te usar para salvar outros. Salvar teu casamento, salvar teus filhos, salvar pessoas no teu trabalho, salvar a tua saúde. Tem muito ensino bíblico aqui, irmão, que você pode ser diferenciado em várias áreas da tua vida, mas o principal é salvo para ir para a vida eterna. Então esse é o propósito, amém? Aqui, por exemplo, diz que Jesus vai voltar, mas a carta aos Hebreus diz que só quem vai subir para ele, com ele, é os que esperam ele para a salvação. Olha como isso aqui é tremendo. Olha então porque Paulo diz: tudo sofro por amor dos escolhidos, para que eles alcancem a salvação. 2 Timóteo 2,10.
Porque se eles morrerem hoje, eu, você, dizemos, sou escolhido, será que eu estou esperando a minha salvação todo dia? Será que eu estou investindo nela? E se Jesus voltar hoje, será que eu estou pensando nisso, investindo nisso, querendo isso? Será que é por isso que eu estou no cristianismo até agora? Se Jesus voltar, Ele vai me levar por causa disso? Então, essa carta aos Hebreus, quando fala que Deus vai levar apenas os que o esperam para a salvação, a maioria das igrejas não prega, meu amigo. Como eles vão saber? Então, já que tem muita gente o dia todo ocupado em namorar, estudar, passear, cuidar da beleza, os cultos de viver no pecado, e como vão dizer que estão esperando Cristo para a salvação? Então, Hebreus 9 diz, tá aqui, 27 em diante diz: e como aos homens está ordenado morrerem uma vez, vindo depois disso o juízo, assim também Cristo, oferecendo-se uma vez para tirar os pecados de muitos, aparecerá segunda vez, sem pecado, aos que o esperam para a salvação. Hebreus 9, no versículo 28. Então, aqui está falando, irmãos, que dos cerca de 9 bilhões de pessoas que existem no planeta, cada um com sua religião, cada um com seu pecado, cada um apaixonado por certos egoísmos, idolatrias. Você acha que é com eles que Deus está falando? Se eles não estão investindo em sua salvação dentro dos ensinos da Bíblia, pondo esses ensinos no seu estilo de vida, e se Cristo voltar hoje, então a maioria vai ficar para trás. Por isso que a Bíblia diz, são poucos os que se salvam. Nós falamos disso lá no áudio, eu quero repetir um pouco aqui. Olha aqui, Lucas 13, são poucos que se salvam. Então isso que levou Paulo a chorar, a sofrer. De 2 Timóteo 2,10, olha, eu sofro tudo por amor dos escolhidos. Quer dizer, eu fico insistindo, às vezes eles resistem, às vezes eu dou uma palavra, eles não querem aceitar, e eu tenho que perdoar, eu tenho que interceder por eles. E ele viajava de um lugar para outro no deserto, passava fome, era preso, para poder continuar pregando, porque era proibido o evangelho naquela época. Ele era muito massacrado, censurado, e às vezes até gente da própria igreja perseguia ele, porque as mensagens dele eram diferentes de qualquer religião daquela época, porque ele pregava que a salvação é difícil, não é fácil. Por exemplo, aqui em Lucas, para você ver que a salvação não é fácil, Lucas 13, por isso que o verdadeiro pregador, irmão, ele tem que estar preocupado com a salvação do seu próximo. Por isso ele prega verdades que a maioria das igrejas não prega, mas ele tem que pregar, porque ele está preocupado com a salvação, porque sabe que o escolhido, se ele não se encaixar, ele não vai para o céu, como foi Judas, foi um escolhido. Jesus disse, eu escolhi vocês os 12, mas um de vocês é o diabo. Tu já imaginou o Satanás está vivendo dentro de uma pessoa escolhida, como viveu com Judas? Então olha só, outro dia a gente vai tratar só da escolha de Judas, que é igual uma multidão de pessoas que estão hoje no planeta, que vão para as igrejas, que se tornam cristãs, mas ali também eles estão ali para não mudar nada, como Judas não mudava nada. Cada vez aflorava nele coisas que Satanás colocava ele para fazer. Depois a gente assiste. Então, como Judas perde salvação, mesmo sendo escolhido, de de João 6:70, Jesus disse, escolhi vocês os 12, mas um de vocês é o diabo. O 71 diz, ele diz que
que era por causa de Judas que ele falava isso. Assim é hoje. Então a salvação é difícil. Vamos estudar a salvação aqui em Lucas 13. Pega a tua Bíblia. Você está estudando coisa aqui que a maioria das igrejas não ensina. Já quero te avisar que no último sábado agora deste mês, que é o dia 29, teremos uma mini vigília para casais, uma palestra para casais. Cada casal pode pegar uma canetinha com papel, sem botar o nome, aqui nessa igreja, e fazer uma pergunta, qualquer pergunta sobre relacionamento. Pode ser também um solteiro, uma pessoa que está tentando se relacionar ou já está se relacionando com alguém e ele quer saber o que a Bíblia fala sobre essas coisas e como viver com a salvação garantida, como a Bíblia diz em 1 Coríntios 7, diz: marido, como tu sabe que tu vais salvar tua mulher? Mulher, como tu sabe que tu vais salvar teu marido? Então, você faz as perguntas e a gente vai estar comentando. Vai ser de 7h30 da noite até meia-noite, uma mini vigília, só para estudar esse assunto, porque tem muito assunto para tratar. Aí vai ter um cafezinho com leite, um biscoitozinho, tudo grátis, não paga nada. Ah, pastor, mas eu quero ajudar aí, com 10 centavos mande, nós vamos precisar, mas não estamos pedindo para ninguém, tá bom? Então são poucas vagas, porque essa igreja é pequena, tem pouca gente, mas nós estamos convidando você, e você que vai dar os temas que a gente vai falar, como salvar teu casamento, mas também como salvar você do teu pior inimigo, que é você mesmo. Quando você diz, só assim mesmo, eu não mudo, aí você está perdido. Então, nós temos poucas vagas, porque nosso lugar é pequeno aqui, a Cambu, em frente à difusora, onde estamos esperando você. Então você que está aqui perto de São Luís, que quer vir fazer um esforço para receber um pouco mais de ensino direcionado para essa área do relacionamento conjugal, pega meu número aí já e adiciona, diz: irmão, eu vou levar mais uma pessoa, 2 pessoas, 3, mesmo cristão ou não, que às vezes eles nunca ouviram essas mensagens, vão ouvir nesse dia, tá? Então, nós vamos estudar muito sobre 1 Coríntios 7, que é só sobre casamento, e como a gente pode melhorar para poder ter certeza que vamos para o céu, porque Jesus disse que na hora que ele voltar vai estar dor numa cama, um será levado, outro será deixado. E aí, como nós vamos ficar? Isso aí também nós vamos estudar nesse dia. Então, por favor, venha, convide alguém, chame alguém, porque nós vamos precisar falar sobre isso, de 7h30 até meia-noite, no último sábado deste mês, em frente à televisão difusora Camboa, em São Luís. Tá bom? Já manda esse vídeo, convite para alguém, tá? E venha. Senão a gente vai ficar só com o povo daqui da igreja, tá bom demais. Se você não quiser vir, não tem problema, mas o convite está feito. Vamos lá, Lucas 13. Porque a salvação não é para todo mundo. Diz, verso 22, diz: e percorri as cidades e as aldeias, ensinando e caminhando para Jerusalém. E disse-lhe um: Senhor, são poucos que se salvam? E ele respondeu: porfiai por entrar pela porta estreita. Porfiar quer dizer lute, que não é fácil, lute. Aí ele diz, porfiai por entrar pela porta estreita, porque eu vos digo que muitos procurarão entrar e não poderão. Quando o pai de família se levantar, ele está falando dele mesmo, que é o pai da família cristã, é Cristo. Verso 25, Lucas 13. Quando o pai de família se levantar e cerrar a porta, cerrar uma expressão que ele usa para fechar a porta.
quando o pai de família se levantar e cerrar a porta, e começardes a estar de fora e a bater a porta, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos. E ele respondendo vos disser: não sei de onde vós sois. Aí, no verso 26, aqui é o próprio Jesus contando a história dos perdidos para sempre, que nunca se arrependeram de nada, não estavam na igreja com propósito de salvação. Aí ele diz: então começareis a dizer: temos comida e bebida em tua presença, tu tens ensinado nas nossas ruas. E ele vos responderá: digo-vos que não sei de onde vós sois, apartai-vos de mim, vós todos que praticais a iniquidade. Então, mesmo alguém pregando para mim, mesmo eu participando de alguma festa dentro da igreja, um comes e bebe, seja o que for, até a ceia do Senhor, estou lá, sempre quando tenho uma oportunidade estou lá, mas vivo cometendo iniquidade, não me arrependo nunca, morri sem me arrepender. Aqui diz: não sei de onde tu é. Em outra expressão ele está dizendo: não é dos meus, não é das minhas ovelhas, tu é de outro povo, tu não é do meu povo, tu não é dos meus discípulos, tu não és dos meus escolhidos. Eu te chamei, mas você não quis vir. Você veio para o cristianismo, mas qual foi a tua intenção? Então olha só, aqui está dizendo que alguém vai dizer: tu pregaste na minha rua. É igual quarta-feira agora, aqui perto tem um local onde chama-se PAC, e a gente de vez em quando faz culto de rua lá, bota caixa de som. E quarta-feira a gente estava lá, eu tenho até um videozinho de 1 minuto meu pregando, está aqui na minha plataforma que eu enviei quarta-feira agora, eu pregando esse tema, os chamados e os escolhidos. E aquele povo que estiver lá, se nunca procurar uma igreja para descobrir a verdade e se encaminhado para viver a verdade, para buscar salvação e morrer antes, ou se Jesus voltar, eles vão dizer depois disso: Senhor, tu pregaste na minha rua. Quer dizer, tu usou alguém para falar, mas Deus disse: eu não te conheço, porque tu não é das minhas ovelhas, porque desde esse dia era para te começar a correr. Tu já ouviu? Corre! Mas a maioria não fez. Aqui então, aqui ele diz, ó, Lucas 13:38, ou melhor, 28, ali haverá choro e ranger de dentes, quando vides Abraão, Isaque e Jacó e todos os profetas no reino de Deus, e vós lançados fora da salvação, perdeu tudo, nunca mais tem chance de nada. O catolicismo romano, irmão, ensina coisas totalmente antibíblicas sobre isso, e uma das maneiras de ensinar contra o que a gente está pregando aqui é dizer: quando você morre, acende uma vela, joga uma flor, reza uma missa, e aí você consegue tirar ele, o que já morreu, tira ele das trevas e leva para o céu. Aqui está dizendo que não, ou você é salvo ou é perdido, ou está salvo para sempre, ou então vai para esse lugar de tormento. Hora nenhuma, em nenhuma Bíblia, nem na igreja católica, a Bíblia de lá, a Bíblia de nenhum padre diz que você pode morrer e ser salvo depois da morte. Não existe isso, que depois da morte tem outra chance. Não, morreu uma vez, tchau, ou vai para o céu ou para o fogo. Mateus 25:46, Jesus disse: uns vão para o tormento eterno, outros para a vida eterna. Então morreu na iniquidade, é tormento eterno, e nós estamos pregando para te livrar. E como fazer? Entra pela porta estreita. Como eu faço para ser salvo? Entra pela porta estreita. É como se você fosse um gordão e que dentro de
vocês fosse tipo um balão cheio de pecado, mentira, ódio, egoísmo, falta de amor próximo, idolatria, e por aí vai. Entrando na porta estreita, só tem um jeito: ou você tira tudo isso, ou não tem jeito, eu não entro. Mas se eu sou um gordão porque eu estou cheio disso, só tem um jeito: eu tenho que explodir igual um balão, eu vou morrer. Pois é, a Bíblia manda morrer o velho homem. Colossenses 3,5 diz que é para a gente procurar fazer morrer a velha criatura com nossas ações, ou então no céu não entra. Então o que nós estamos tratando aqui: entra pela porta estreita, ou melhor, arranca tudo, joga tudo que não agrada a Deus, tira tudo. Ou então não adianta eu estar em festa, estar na igreja cantando, estar participando da ceia, ou quando tem aquele churrascão como aqui de vez em quando na igreja, a gente faz um evento, pelo menos uma vez por mês, a gente reúne os irmãos, cada um dá uma linguiça, uma salsicha, uma carne, um suco, um refrigerante. A gente vai fazer um churrasco entre nós, aí passa a manhã toda aqui, ouvindo hino, conversando, o dia inteiro no churrasco, comendo e bebendo. Naquele dia só os irmãos daqui desta igreja. E se a gente não está preocupado com salvação, está preocupado apenas em comer, está perdido. Quem disse foi ele aqui. Então, irmãos, presta atenção. Lá em Mateus 1, no verso 21, o anjo chegou para a mãe de Jesus, quando ela estava grávida, antes da criança nascer. Ele disse aqui, tu estás grávida de um menino, tu vai colocar o nome dele de Jesus, porque ele vai salvar o seu povo dos seus pecados. Mateus 1, 21. Então, o grande propósito de Jesus quando veio foi salvar de quê? Dos pecados. Porque o mentiroso não entra no céu, nem o ladrão, 1 Coríntios 6,10, nem o bêbado, nem o homossexual, nem o ladrão, nem isso, nem aquilo, nem aquilo. Efésios 5,5 diz a mesma coisa, que quem pratica essas coisas não entra no céu. Gálatas 5,19 a 21 diz que quem pratica essas aquelas ações não entra no reino de Deus. Por isso então esse texto diz: ele veio para tirar nossos pecados. Então, irmão, nós falamos muito lá no áudio, aqui apenas um resumo, tá? Por favor, pega essa mensagem. O que eu ganho, o que eu perco? Se aqui eu já for uma pessoa salva. Hebreus 1,14 diz: quem são os anjos? Aí o próprio versículo diz: são espíritos ministradores para guardar, para livrar os que vão herdar a salvação. Então o próprio Deus já sabe quem vai ser salvo e quem não vai. Ele tem um atributo chamado onisciência, quer dizer o único que sabe tudo. Antes que o mundo existisse, ele já sabe quem vai ser salvo e não vai. Então ele bota esses anjos acompanhando, mesmo como ímpio, porque Deus sabe que um dia ele vai voltar para Deus, e aqueles anjos estão lá dando grande livramento. O diabo tenta matar, ele bêbado por aí, a virada de carro, como eu, muitas vezes bêbado num tiroteio, que eu fui policial no Maranhão, só andava cheio de arma, e muitas vezes Deus me livrou, porque eu tinha que estar aqui falando para você. Então Deus mandando anjos para aqueles que vão herdar a salvação. Então Deus sabe por quê que para uns ele manda anjo, para outros ele não manda. Então aproveite, meu amado irmão, te arrepende, porque o diabo arma laço todo dia para a destruição da humanidade. Uma hora dessa pode ser tu, se tu não for a pessoa salva. O salvo só morre na hora que Deus quiser, na hora que Deus disser: vem, tu é meu escolhido, vem-te embora. Ou então ele morre antes do tempo, porque não é uma pessoa que tem uma mensagem para dar, tem uma missão para cumprir. O salvo, ele salva a si mesmo.
e se preocupa com a salvação dos outros. Se não, Deus, não está arcando com a proteção dessa pessoa que é egoísta, cuida só de si. Por isso a igreja primitiva corria, um para ajudar o outro, um para pregar para o outro, um para contribuir com o outro, demonstrando amor para com seu próximo, dando os ensinos da palavra. Então você que não dá a palavra de Deus para ninguém, tu nunca pode dizer que é salvo. Nunca. Você que não ensina a ninguém, não quer aprender para ensinar, como que você vai dizer que é salvo? Bom, eu fico por aqui, tá bom? Amanhã o nosso tema será na chamada de Davi. Nós vamos falar de coração amanhã. Hoje falamos de salvação dos escolhidos. Amanhã vamos falar do coração dos escolhidos. Então, a chamada de Davi vai ser o tema de amanhã, tá bem? Onde Deus disse, Deus não escolhe ninguém pela aparência, Ele escolhe pelo coração. 1 Samuel 16, de 1 ao 13. Vamos estudar amanhã. Por que meu coração às vezes me denuncia? E o próprio Deus sabe que com esse coração eu vou viver com ele perdido para sempre, ou vou fazer as orações que Davi fazia. Ele dizia, cria em mim, ó Deus, um coração puro. Salmo 51. Nós vamos estudar isso amanhã. O escolhido, ele está preocupado em mudança, em agradar a Deus, em tirar o que não agrada a Deus, jogar fora, se purificar, se limpar, se santificar e testemunhar para os outros, falar para os outros, ajudar os outros, como fez Davi. Ponto. Tá, amanhã nós voltaremos, se Deus permitir. E obrigado por você estar conosco. Ore por nós, envie essa mensagem para alguém. E nunca te esquece, somente a verdade nos libertará. Fico por aqui.